Olá! Bora mergulhar numa ideia muito poderosa do livro Hábitos Atômicos do James Clear. A gente vai descobrir como umas mudanças que parecem minúsculas podem, na verdade, gerar resultados gigantescos. Vamos lá! Sabe aquela sensação? É uma frustração que quase todo mundo conhece. A gente se esforça, tenta fazer umas mudanças enormes na vida, mas parece que nada sai do lugar. É como correr numa esteira. Mas e se o problema não for a falta de esforço, e sim o jeito que a gente está tentando? Bom, para começar, vamos falar do primeiro grande obstáculo. Uma forma de pensar que é uma verdadeira cilada. A armadilha do tudo ou nada. Pois é, a gente tem essa mania de achar que para ter um resultado incrível, a gente precisa de uma ação heróica. Seja para emagrecer, aprender algo novo, não importa. A gente se pressiona para fazer algo grandioso, uma virada de chave da noite para o dia. E é aí que está o pulo do gato. O nosso foco geralmente está no lugar errado. A gente fica tão obcecado com o grande evento, com aquele momento de virada, que acaba deixando de lado o poder das pequenas coisinhas que a gente faz todo dia, consistentemente. E é isso que acaba levando à frustração e, claro, a jogar tudo para o alto. Agora, vamos ver na prática como mudar essa perspectiva pode gerar resultados que parecem até milagre. Vamos falar da famosa regra do 1%. Pensa só nesse cenário. Por mais de um século, os resultados eram, bem, decepcionantes. A coisa era tão feia que um dos maiores fabricantes de bicicletas da Europa simplesmente se recusou a vender equipamentos para a equipe. Eles tinham medo de que associar a marca a eles ia ser ruim para o negócio. Era o fundo do poço. Foi aí que eles contrataram um novo diretor de performance, um cara chamado Dave Brailsford. E ele chegou com uma filosofia totalmente diferente. Em vez de buscar uma revolução, a ideia era surpreendentemente simples. E se a gente pegasse cada detalhezinho do ciclismo e melhorasse só 1%? No final, a soma de tudo isso seria um ganho gigantesco. E é aqui que a coisa fica fascinante, quase obsessiva. Eles não melhoraram só o óbvio, como os assentos das bikes ou a aderência dos pneus. Não, eles foram muito além. Testaram qual era o travesseiro perfeito para o sono de cada atleta. Chegaram a pintar o interior do caminhão de branco só para conseguir enxergar qualquer poeirinha que pudesse afetar a mecânica das bicicletas. Cada detalhe, por menor que fosse, era uma oportunidade de melhorar 1%. E qual foi o resultado dessa loucura toda por detalhes? Bom, em apenas 10 anos, os ciclistas britânicos ganharam 178 campeonatos mundiais. E não para por aí não. 66 medalhas de ouro em Olimpíadas e Paralimpíadas. 5 vitórias no Tour de França em 6 anos. Eles saíram de piada do esporte para se tornarem, talvez, a equipe mais dominante da história do ciclismo. E tudo isso começou com melhorias de 1%. Ok, mas por que essas pequenas mudanças demoram tanto para dar resultado? Isso nos leva a um conceito-chave para entender tudo isso: o platô do potencial latente. Esse gráfico aqui mostra o poder dos juros compostos de um jeito absurdo. Se alguém conseguisse ser só um pouquinho melhor, 1% melhor a cada dia, no fim do ano, o resultado é 37 vezes melhor. Mas o contrário também é verdade, né? Se piorar 1% todo dia, o resultado vai para quase zero. O que começa como uma vitória pequena ou um deslize bobo, com o tempo, vira algo gigante. Essa frase do James Clear resume tudo perfeitamente. É que nem dinheiro no banco rendendo juros compostos. Os efeitos dos nossos hábitos vão se multiplicando conforme a gente os repete. No dia a dia, parece que não faz diferença, mas ao longo de meses, de anos, o impacto é simplesmente enorme. A gente tem a expectativa de que o progresso é uma linha reta sempre subindo. Mas a realidade é bem diferente. Pensa num cubo de gelo. Você começa a aquecê-lo. A temperatura sobe de -4 para -3, -2, -1 grau. Mas visualmente nada acontece. O gelo continua sendo gelo. E de repente, quando chega a 0 grau, a mágica acontece. Ele começa a derreter. Todo aquele trabalho anterior não foi em vão. Ele estava sendo, digamos, armazenado. E é exatamente nesse ponto que muita, mas muita gente desiste. Esse gráfico mostra o que o autor chama de Vale da Desilusão. É aquele período super frustrante em que se trabalha duro, se dedica, mas os resultados ainda não apareceram. É o ponto em que todo aquele esforço está sendo armazenado, mas o platô ainda não foi quebrado. O grande segredo aqui é persistir. Essa citação do cortador de pedras é a metáfora perfeita para isso. Cada hábito, cada pequena ação é uma martelada na rocha. As primeiras 100 podem não mostrar nenhuma rachadura, mas elas estão ali, acumulando a tensão necessária para que a pedra se parta.
O sucesso não vem da última martelada, e sim da soma de todas elas. Certo. Então, se a persistência é tão importante, como é que a gente garante que vai continuar? Isso nos leva à última e talvez mais importante ideia dessa nossa análise. Geralmente, a gente aprende que tem que focar em metas, mas a proposta aqui é um pouco diferente. Pensa assim, a meta é o resultado final, tipo, vencer um campeonato. Já o sistema é o processo, o dia a dia que leva a esse resultado, ou seja, como a equipe treina. Entender essa diferença é fundamental. Para pensar um pouco, todo atleta que vai para uma Olimpíada quer ganhar medalha de ouro. Todo mundo que se candidata para uma vaga de emprego quer ser contratado. A meta não diferencia ninguém. O que realmente separa os vencedores dos perdedores não é a ambição. É o sistema de melhoria contínua que eles seguem, dia após dia. O Bill Walsh, que foi um dos maiores técnicos da história do futebol americano, resumiu isso de forma genial. Se você se concentrar no processo, no seu sistema de treino e melhoria diária, o resultado final, ou seja, a pontuação no placar, vai cuidar de si mesmo. E aqui está o ponto final. Uma meta é um evento, um momento. Pensa em arrumar um quarto bagunçado. É uma meta. Você vai lá e arruma. Mas se os hábitos que deixaram o quarto daquele jeito não mudarem, em pouco tempo a bagunça volta. Um sistema, por outro lado, cria resultados que duram, porque ele corrige a causa do problema, e não só o sintoma. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. A questão não é qual grande objetivo definir para amanhã. A questão é qual pequeno sistema, qual melhoria de 1% pode ser colocada em prática hoje, agora, para começar a colher os juros compostos do autoaperfeiçoamento.